Dando início aqui à entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho. Boa noite, Renato. Boa noite. Primeira pergunta do Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Renato. Você sempre fala que o time não vai conseguir vencer todas as partidas. O Flamengo conseguiu 6-0 no agregado em 2 jogos contra o Grêmio e agora perde pontos importantes para o mesmo Grêmio no Brasileiro. O que mudou tanto nos 2 jogos para este? A torcida pedia muito Thiago Maia nas redes. Não seria a melhor opção desde o começo do segundo tempo, com tantos atacantes em campo? É difícil, né? Acima de tudo, você agradar todo mundo. Mas vamos lá. Se eu coloco o Thiago Maia para jogar, é porque nós estamos com 3 volantes. Então, nem sempre a equipe vai conseguir desenvolver todo o futebol que a gente sabe que o meu grupo pode apresentar. Até porque no outro jogo praticamente a gente jogou da mesma forma, nós conseguimos vencer. Infelizmente, eu já falei inclusive isso para o meu grupo desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, que todo adversário vai jogar uma Copa do Mundo contra o Flamengo. E hoje deu para ver isso, não é porque é o Grêmio. Todo adversário quer tirar pontos do Flamengo. E o Flamengo a cada 3 dias tem uma decisão. É o segundo jogo sob o meu comando que a gente não faz gol. Uma foi contra o Internacional, hoje contra o Grêmio. Então nessa pegada forte e sempre com uma equipe diferente não é nada fácil. Mas não faltou luta. Não faltou luta pro time. Todo mundo se entregou. Mas eu já havia falado para eles na pré-eleição que seria um jogo muito difícil até pela situação do Grêmio no campeonato. E foi o que aconteceu. O Grêmio se doou, se entregou, correu, lutou bastante durante os 90 minutos. Volto a repetir, não faltou luta do nosso lado, só que o Grêmio foi mais feliz fazendo o primeiro gol, ainda nos acréscimos do primeiro tempo. Luciana Zogaib, Rádio Ferge. Boa noite, Renato. Diferente dos outros jogos, suas substituições não geraram resultados. Qual avaliação você tira dessa partida, já pensando no jogo de quarta? O treinador, quando faz as substituições, ele sempre procura o melhor para a equipe. Então, muita gente pode estar falando por que fulano saiu, entrou ciclano. Em primeiro lugar, nós estamos perdendo o jogo. Então, nós tínhamos eu coloquei pelo menos o Bruno, até para saber das condições dele para o jogo de quarta-feira. Empurrei o Gabriel e o Pedro em cima dos 2 zagueiros deles, para que a gente pudesse trabalhar essa bola e chegar na área. E deixei o Michel mais um pouco em campo no segundo tempo. O Everton saiu, é aquilo que eu falo. O Everton, eu não gosto de tirar o Everton, é um jogador muito inteligente, muito importante no nosso esquema. Agora, as pessoas precisam saber o que acontece com o jogador, por que ele saiu. Então, nem deveria estar falando essas coisas, mas vamos lá. Quando o treinador tira um jogador, as pessoas da imprensa elas não têm acesso às informações que acontecem aos jogadores, ao departamento médico e ao treinador durante a semana. Na verdade, o Everton não era nem para ele ter jogado esse jogo, porque ele estava com problema na perna. E esse problema tem nos preocupado, até porque, como eu falei, é um jogador muito importante. Então, eu havia falado para ele que ele poderia jogar 45 hoje, independente do resultado do jogo, no máximo mais 15, 20 minutos do segundo tempo. E era um risco, inclusive, que a gente estava correndo. Então, muita gente pode perguntar, por que colocou ele para jogar? Então, porque a cada 3 dias o Flamengo joga uma decisão. O Flamengo briga por 3 competições e a gente quer ganhar. Então, por isso que ele saiu. Ele não estava mal no jogo, não. Pelo contrário. Mas eu tenho um jogo decisivo também na próxima quarta-feira. E como falei, ele é um jogador importante no nosso esquema de jogo. O Bruno já está voltando. Nós já temos o problema da Arrascaeta. Temos o problema do Felipe. Então, perder o Everton num momento desse seria difícil. Então, por isso que com 15 minutos, independente de como estaria o placar e de como ele estaria em campo, eu já tinha combinado com ele que ele iria sair, justamente pensando no jogo já de quarta-feira. Jonas Stelman, Rádio Alternativa Esporte. Boa noite, Renato. Ao longo da sua carreira, você se evidenciou por ouvir muitos jogadores, sempre respeitando as características de cada um deles. É claro que o Andreas está em fase de adaptação e ainda vai ajudar muito o Flamengo. Porém, boa parte da imprensa e dos torcedores veem nele o potencial substituto do uruguaio Arrascaeta, devido às características serem compatíveis. Ele já treinou dessa forma? Pretende em algum momento conversar com o jogador para utilizá-lo mais avançado como um autêntico camisa 10? Isso pode até vir a acontecer, mas é aquilo que eu falo. Eu acho que eles colocaram bem no início da pergunta, que eu costumo ouvir bastante o jogador. Então, ouvindo justamente o jogador, ele gosta de jogar ali, exatamente onde que eu estou usando ele.
Então não adianta eu colocar ele numa outra posição se o jogador de repente não se sente bem. Inclusive, já tinha treinado algumas vezes e alguns jogos já coloquei assim, se eu não me engano, contra o Palmeiras, inclusive. Ele, o Arão e o Thiago Maia um pouco mais na frente. Então são jogadores que têm uma qualidade técnica muito grande, que podem sim jogarem juntos. Agora, como eu falei desde o primeiro dia, eu não gosto de improvisar. Então você tem o jogador da posição, não adianta ficar improvisando um jogador que não gosta de atuar fora da posição. Pode ser num jogo ou outro ou durante uma partida. Então não adianta você tapar os pés e descobrir o rosto. Então é por isso que eu gosto de cada jogador em sua posição. É o que eu tenho procurado fazer. E até porque, como eu falei, são dois jogadores de uma qualidade muito grande. Vocês vão jogar juntos uma hora? Pode ser que sim. Já jogaram, inclusive. Agora, não adianta ficar colocando o jogador numa posição que ele não se sente bem. Uma das queixas, no momento antes mesmo dele chegar no Flamengo, que eu conversei com ele por telefone, foi essa. Que lá fora, todos os treinadores colocavam ele fora da posição que ele não gostava de jogar. Ele gosta de jogar aí. Não é porque ele gosta de jogar aí que ele tem que jogar todos os jogos também. Lógico que não. De repente, num jogo, durante uma partida, ou depende da situação que esteja acontecendo com os demais jogadores, ele pode jogar sim, junto, tanto com o Arão quanto com o Thiago. A princípio, a posição que eu estou colocando ele é a posição que ele gosta de jogar. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Renato, em suas primeiras partidas no Flamengo, se destacou muito o retorno da marcação alta, que não se fazia mais meses atrás. Nas últimas partidas, não temos visto esta pressão na saída de bola acontecer. É uma recomendação sua baixar as linhas ou outros fatores estão impedindo que a marcação alta seja realizada? É um pouco de tudo. A marcação alta, nossa, a gente está marcando em cima. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nossa senhora, hein? Isso tudo por causa de uma derrota, a gente vai perder mais jogos. Nós não vamos ganhar todos os jogos. A cada 3 dias a gente tem uma decisão. Então, quando a gente ganha, está tudo bem. Quando a gente perde uma partida, está tudo errado. Não está tudo errado, não. A marcação nossa continua alta. Agora, tem horas que o adversário consegue fugir. Tem horas que os adversários... Não, todo mundo estuda a equipe do Flamengo. Então, tem horas que eles vão escapar. Agora, a ordem, a gente treina marcação alta. Mas o adversário também tem qualidade. Nós não vamos pressionar o tempo todo e ganhar todas as bolas do adversário. Tem horas que o adversário vai escapar. E no momento que ele escapa, é óbvio que tem que baixar as linhas. Todo mundo tem que voltar para marcar, porque senão fica 5 defendendo e 5 atacando. Mas é difícil explicar tudo centímetro por centímetro, metro por metro, para todo mundo. Mas a ordem pode ter certeza que a gente treina, e estou muito satisfeito, inclusive, quanto a isso. A nossa marcação é alta. Mas, como eu já falei, uma ou outra o adversário vai escapar. Sidão Marinho, Agito Esportivo Cabo Frio. Renato, já olhando para o próximo compromisso na Libertadores, qual a probabilidade de ter Arrascaeta, Diego, Felipe Luiz e Davi Luiz? Bom, a partir da manhã a gente começa a pensar no jogo de quarta-feira, conversar com o departamento médico, ter conversado bastante com os próprios jogadores, com os próprios médicos, e amanhã o que a gente poderia trazer para esse jogo de hoje a gente trouxe. O próprio Kennedy, ainda que não está 100%, eu trouxe ele para o jogo para começar a readquirir o ritmo de jogo dele. E amanhã, juntamente com o departamento médico, juntamente com esses jogadores que não estiveram aqui hoje, a gente conversa, vai continuar trocando ideias. O jogo de quarta-feira ele é muito importante, é mais uma decisão que a gente tem, mas não é o último jogo do ano. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar o jogador sem condições em campo e de repente perder ele por mais 5, 6 jogos. Então esse cuidado que a gente vem tendo com todos os jogadores. Hoje mesmo, como já falei, a gente já trouxe o Bruno depois de um longo tempo sem jogar. O Caio vem voltando, o próprio René. Então são jogadores importantes que a gente não pode perder, juntamente com esses jogadores que estão entregues ao departamento médico, porque o Flamengo está brigando por 3 competições e a cada 3 dias a gente tem uma decisão e ninguém quer saber disso. Todo mundo quer cobrar as grandes atuações a cada 3 dias e isso nem sempre vai ser possível. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa noite, Renato. Poderia explicar qual foi a sua ideia de formação da equipe com as entradas de Pedro e Bruno Henrique ao lado de Gabigol e Michael na equipe no segundo tempo? Não sei, é muito fácil. Eu estava perdendo o jogo. Coloquei jogadores que têm uma qualidade muito grande na frente. Continuei com 2 jogadores no meio, porque eu estava perdendo o jogo. Eu tinha que atacar. Coloquei o Gabriel, por isso que eu falo para vocês que é difícil do Gabriel, juntamente com o Pedro,
jogarem juntos para que a gente não perca o meio de campo. Hoje foi uma coisa diferente porque nós estávamos perdendo o jogo. Então eu coloquei o Gabriel em cima do zagueiro, o Pedro em cima do outro, o Bruno na posição dele aberto de um lado, o próprio Michael, para que a gente pudesse fazer as jogadas e que a bola chegasse na área e a gente tivesse jogadores dentro da área para brigar com o adversário para fazer os gols. Simplesmente isso, até porque o Grêmio baixou todas as linhas, praticamente jogou próximo da grande área, todo mundo defendendo, e eu tinha que atacar. E para fazer gols eu preciso de atacantes. Talvez tenha exagerado, talvez não. Eu sabia que ia exagerar um pouquinho, deixando o Gabriel junto com o Pedro, mas eu estava perdendo o jogo. Numa situação diferente, eu colocaria um outro jogador e tiraria o Gabriel. Mas, como a gente estava perdendo o jogo, eu arrisquei um pouco mais hoje. Rafael Penido, coluna do Fla. Boa noite, Renato. A última derrota do Flamengo no Brasileirão havia sido para o Internacional, numa véspera de Libertadores. Hoje, isso volta a acontecer. Você acha que a proximidade de um jogo desse peso pode ter tirado o foco da partida de hoje? Não, um dos temas da pré-eleição foi esse. Eu falei para ninguém se preocupar e pensar no jogo de quarta-feira. O jogo de quarta-feira ele é muito importante para a gente, como era o jogo importante hoje. Só que hoje era Campeonato Brasileiro, quarta-feira é Libertadores, daqui a pouco é Copa do Brasil de novo. Eu falei para os jogadores, vocês são culpados. Ainda bem, porque o Flamengo disputa 3 competições de alto nível, porque o Flamengo ganha tudo. E esse é o preço que se paga. A cada 3 dias nós temos uma decisão. Muitas vezes se pega o adversário que joga uma vez por semana, enquanto o Flamengo se desgasta. Mas faz parte, trabalhar num clube grande é o que dá. E nós estamos felizes por isso, porque o Flamengo está aí, está brigando por 3 competições. Muitas equipes estão brigando por 2 e muitas equipes estão brigando por uma. Mas agora tem que entender que o desgaste é muito grande no momento que você participa de 3 competições, como o Flamengo vem fazendo. Por isso que nós temos vários jogadores machucados, o desgaste é muito grande. Por isso que tem que rodar o grupo, justamente para de vez em quando poupar um ou outro jogador, quando ele está muito desgastado, porque a gente não sofra com uma lesão e a gente perca um jogador importante. Mas faz parte, não tem problema, a gente já está, eu pelo menos já estou vacinado no futebol, a cobrança é muito grande, principalmente aqui no Flamengo, mas eu estou muito satisfeito com o meu grupo, muito satisfeito mesmo. Perdemos 2 partidas de 17, se eu não me engano, sob o meu comando, então lógico que ninguém quer perder, aconteceu, e daqui a pouco a gente vai perder de novo, nós não vamos ganhar todos os jogos, nós não temos uma equipe imbatível, mas eu estou muito satisfeito com o meu grupo, tanto é que nós estamos brigando e brigando bem pelas 3 competições, e isso não é nada fácil. Fred Uber GE. Boa noite. Qual avaliação você faz de uma partida em que o Flamengo teve uma exibição fora de seu padrão e não conseguiu produzir perto do que está acostumado? Foram apenas 8 finalizações e apenas uma na direção do gol. Mas é o que eu falei, nem todos os jogos a gente vai jogar bem, mas não faltou espírito de luta. Às vezes a falta de entrosamento também, muitos jogadores diferentes em campo, alguns jogadores voltando de lesão, não é desculpa, mas é uma realidade, é um fato. Você jogando a cada 3 dias, o desgaste ele é muito grande, não tem uma equipe no mundo que vá jogar bem todos os jogos, não tem. E todo mundo que enfrenta o Flamengo joga uma Copa do Mundo, não foi só o jogo de hoje. Não foi só o jogo de hoje. Muita gente pode se perguntar, se o Grêmio jogasse dessa forma todos os jogos com essa disposição, jogasse 70% dos jogos, o Grêmio ia disputar, brigar pelo título. Então eu deixei bem claro, no primeiro dia que eu estive aqui com os jogadores, todo mundo que enfrentar o Flamengo, independente da competição, vai dar a vida. É por isso que a gente tem que estar preparado. E o grupo está preparado. Só que eu volto a repetir, o desgaste é muito grande por estar em 3 competições. Flávio Vinick, SBT. A atuação do time hoje traz preocupação para o jogo de quarta-feira? Nem um pouco. As perguntas quase todas têm o mesmo significado, a mesma resposta. A preocupação a gente vive a cada jogo, jogando bem, jogando mal. Lógico que a gente quer jogar sempre bem e o mais importante é ganhar. Então hoje nós enfrentamos uma grande equipe, uma equipe que está numa situação delicada no Campeonato Brasileiro, que deram a vida contra o Flamengo. E quarta-feira, pela Libertadores, o Barcelona vai dar vida também. O meu grupo está preparado para isso. Agora, eu volto a repetir, o Flamengo não tem uma equipe que é imbatível. O Flamengo não tem uma equipe que vai jogar todos os jogos bem. Aliás, não é o Flamengo não, é qualquer equipe no mundo. 17 jogos, 2 derrotas, 1 empate, o aproveitamento nosso é muito grande. A gente briga, joga para ganhar todos os jogos, mas nós não vamos ganhar todos os jogos.
A gente não vai colocar em campo sempre a mesma equipe. Vai faltar de vez em quando entrosamento. Vai ter um desgaste mesmo do jogador em campo, pela sequência de jogos, pelas viagens. Faz parte, gente. Não tem. É continuar trabalhando, continuar cuidando bem dos jogadores para que eles não sofram nenhum mais um tipo de lesão, que é uma coisa normal no futebol, e descansar os jogadores. É só a gente que tá trabalhando aqui no dia a dia, a gente sabe o que a gente passa. E os jogadores têm sido muito profissionais mesmo. Eles têm todo o cuidado, tanto no clube como na casa deles, mas eles são humanos. Chega uma hora que o desgaste ele é muito grande. Por isso que eu digo, muitas vezes eu rodo um pouco alguns jogadores, justamente por isso, para que a gente não perca um jogador de repente por uma lesão que tem acontecido justamente pelo desgaste da equipe. Última pergunta, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Renato, qual sua avaliação sobre o time do Flamengo toda vez que o adversário tenta colocar uma pilha no jogo com provocações e discussões? Esse é o mal do futebol brasileiro, não é só contra o Flamengo, não. O mal que as equipes fazem um gol, começa a fazer cera, começa a cair um jogador, ganha 2 minutos aqui, demora para bater um lateral, demora para bater uma falta, demora para bater um tiro de meta. Esse não é o mal do jogo de hoje. Esse é um câncer do futebol brasileiro. É o que eu sempre falo. Aí o Flamengo faz, aí as pessoas reclamam que o Flamengo está fazendo. Mas esse é um câncer que somente os árbitros podem acabar com isso. Se o jogador está fazendo isso, é só vocês perceberem, todo jogador substituído ele cai. Ele não tem nada, ele cai para quê? Para ganhar tempo. Tudo bem, pode fazer isso. O jogador sofre uma falta, vai lá, ganha 2 minutos, vai bater o lateral, ganha mais 1 minuto, sem problema nenhum. Eles querem usar da malandragem, os árbitros, eles têm que ser mais malandros que os jogadores. Na hora de acrescentar, acrescenta o acréscimo como ele deu hoje. 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos. Tem que acostumar o adversário a isso. Até o meu time se fizer isso também. Não estou livrando o meu time, não. Aí ele deu 10 minutos hoje, o banco do Grêmio pulou. Que ele deu 10 minutos. Só no goleiro, no início do segundo tempo, ganharam 4, 5 minutos. Então esse é um câncer do futebol. Essa que é a realidade. É só cuidar todos os jogos. Qualquer jogador que vai ser substituído, ele cai. E os árbitros não fazem nada. Alguns árbitros chegam lá e dão um cartão amarelo pro jogador, porque sabe que ele está fazendo cera. Se não quer dar cartão, não tem problema nenhum. Acrescenta. Deixa gritarem. Inclusive o nosso banco. Inclusive o banco do adversário. Deixa gritar, dá os descontos. Agora, chega no final do jogo, 5 minutos. Aí, que nem hoje. Eu falei pro árbitro, não quero falar de arbitragem. Fui cobrar dele depois do jogo. Ele falou, eu dei 12 minutos. Mas se você pegar esses 12 minutos que ele deu de acréscimo, os 10 e depois mais os 2, vê quanto tempo teve de jogo. Então não adianta você dar 10 minutos, 12 minutos, e desses 10, 12 minutos, os times ganharem 4, 5 minutos de novo de cera. É o câncer do futebol brasileiro. Como se vai ser batido isso? Bom, aí cabe a arbitragem lá na CBF, cobrarem dos árbitros, inclusive contra o meu time. Pode dar. Se tiver que dar 15 minutos, dá 15 minutos. Se tiver que dar 10 minutos, dá 10 minutos. Conforme a cera que o adversário faz, ou o meu time, dá os descontos. É simples, o câncer se mata assim. Senão, cada dia as coisas vão piorando no futebol brasileiro. E vai piorar mais. Por quê? Se não se toma uma providência, vai piorar. É uma bola de neve. Ou se corta logo isso, ou não se corta. Senão, aí você vai ver sempre no final dos jogos, quantos minutos teve de bola rolando? 50 minutos, 60 minutos, 65 minutos. Aí você vê o tempo de jogo que teve, de cera. É o câncer. E esse câncer tem que ser cortado o mais rápido possível. Obrigada, Renato. Assim a gente encerra.